Olá para você que está nos acompanhando agora em mais um episódio do podcast Temperados, dessa vez com o tema Janela para o Futuro. Hoje que você está nos acompanhando, você está vendo que está um pouquinho diferente, né? Aqui hoje só a presença de homens, mas não se preocupe que isso não foi planejado. Na verdade, de vários desencontros que ocorreram, né? Hoje quem se dispôs a estar aqui conosco somos nós. Eu aqui mediando junto com os meus amigos Ivan Júnior e o Juvenal, que estaremos aqui agora discutindo sobre este tema. Quando você fala de janela para o futuro, o que você para pensar? Eu lembro que um dos filmes mais famosos que tinha no final do século XX, década de 80 e 90, eram filmes que se relacionavam ao futuro, né? E aí tinham vários os filmes que mostravam projeções sobre o futuro, até porque as pessoas tinham muito medo da virada do século. Muitos diziam que o mundo ia acabar ali na virada dos anos 2000. E recentemente, agora no final da década de 2010, a gente teve aí uma onda de filmes e séries que abordavam viagens no tempo, né? Inclusive, hoje está bem na moda esse tipo de temática. Agora, quando a gente fala de viagem no tempo, de olhar para o futuro, sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, traz para mim e para você projeções sobre o futuro? Hoje nós vamos falar no podcast Temperados sobre profecias, o dom profético. E para isso nós teremos agora aqui a presença dos nossos amigos que irão discutir conosco esse tema. Eu já quero começar aqui iniciando com uma pergunta bem básica, né? Vou começar aqui perguntando para o Ivan, e aí depois o Juvenal também tem a oportunidade de também dar a opinião dele. Eu quero começar com o Ivan aqui. Ivan, olhando para a Bíblia, para os inúmeros profetas que a Bíblia tem, qual o teu profeta assim, preferido? Quem mais tu se espera, quem mais tu admira e por quê? Certo. Gente, olá, né, para todo mundo aí que está nos acompanhando. É um prazer muito grande participar. E eu acredito que, assim, dentre os vários profetas da Bíblia, os personagens bíblicos, eu acho muito interessante a história de Daniel, né? Daniel, para mim, ele foi um exemplo em vários aspectos, tanto do ponto de vista de fidelidade a Deus, mas tratando especificamente de profecia, né? Eu fico muito admirado com ele por conta da distância das profecias que ele escreveu no seu livro, né? Ainda que fosse inspirado por Deus, mas eu acho que foi muito interessante a coragem que ele teve de falar sobre algo que aconteceria muito, muito tempo depois, que acontece nos nossos dias, né? Que a gente hoje está usando algo que ele escreveu há muito, muito tempo e que a gente vê diariamente se cumprindo. Então, admiro muito Daniel por isso, né? Por esses motivos. Juvenal? Eu não vou ser diferente dele, não, porque é um cara que eu curto muito, que é o próprio Daniel. Então, assim, eu tenho como uma pessoa muito admirável na Bíblia. Eu poderia falar Ezequiel, poderia falar Oséias, poderia falar da história de Joel, mas o que Daniel fez e como a vida dele mudou completamente, e como ele conseguiu mudar completamente a vida de outras pessoas, e como ele conseguiu ver além, a forma como Deus ajudou para que ele visse além as coisas, me dá uma certa inspiração e uma certa admiração. E aí eu queria jogar uma pergunta para ti, cara, né? Diga lá. Não vou nem perguntar se eu posso. Nós vamos falar sobre profecia, sobre profeta, mas o que é profecia? Na sua concepção, o que é profecia? Até para quem está assistindo, não ficar perdido. Ah, Daniel, quem foi Daniel? Profeta, o que é profeta? Ícaro, o que é profecia? Então, já respondendo, né, o meu amigo Juvenal aqui passou, eu só queria abrir um parênteses e dizer que também o meu personagem principal, preferido, tirando Jesus, obviamente, era Daniel. Daniel, eu tenho, é unânime aqui, 3 votos. Ele é o craque da rodada aqui do jogo. Então, assim, profecia, o que é profecia? Né? É interessante a gente entender que na Bíblia, quando a gente fala sobre um profeta não necessariamente ele previa o futuro, né? Profeta na Bíblia era um porta-voz de Deus. Então, assim, todas as vezes quando Deus queria se comunicar com o seu povo, seja para atribuir um juízo a Israel, seja para uma advertência ou uma bênção que ele queria derramar ao seu povo, ele usava um profeta para intermediar a conversação, né, o diálogo com o seu povo. Então, o profeta, ele traz a voz de Deus. Então, quando o profeta traz uma profecia, o que é uma profecia? A profecia é uma mensagem de Deus para o seu povo, que pode representar algo que vai se cumprir
que está se cumprindo ou que já se cumpriu. Então, no meu ver, profecia é dentro desse aspecto. Vocês têm alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho bem legal isso. E eu não vou tomar seu lugar de mediador, mas eu acho legal a discussão sobre profeta e sobre profecia. E eu escuto muitas pessoas, Ivan, falando sobre, eu profetizo isso na sua vida, eu profetizo que isso vai acontecer. A gente falou que Daniel foi um profeta. Quando alguém diz que profetiza algo na sua vida, Ivan, essa pessoa está sendo sincera, é correto dizer isso? Eu profetizo algo para você, eu profetizo algo na sua vida. Eles estão. É uma dúvida, eu queria que vocês tirassem essa dúvida minha. Tá correto dizer isso? Tá correto fazer isso? Existe uma característica, existe algo que possa designar que algo é verdadeiro ou não em cima desse conteúdo? Certo, muito interessante a pergunta, né? Eu acho que aí vai muito. E seria muito legal se a gente tivesse alguém aqui do português para ajudar a gente, né? Das letras. Porque tem muita coisa que a gente fala no português no sentido figurado, né? Eu acho que as pessoas que falam assim, que profetizam algo na vida de alguém, talvez no sentido de desejar coisas boas, né? De usar a palavra profecia em um sentido que talvez não é o sentido que a gente está usando hoje, né? Como o Ícaro mencionou, a profecia tem a ver com uma revelação de Deus para o seu povo. E eu já vou me antecipar aqui, talvez a gente vai discutir, mas é uma das características da igreja verdadeira, né? Do livro do Apocalipse. É a igreja que tem um dom de profecia, e eu acho que quando as pessoas falam assim, né, eu profetizo coisas boas, ou eu profetizo que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai se casar, eu não acho correto no sentido de você talvez simular ali que foi uma revelação divina, né, mas se for no sentido de você desejar coisas boas para a pessoa, eu não veria nenhum problema, né. Essa é a diferença que eu faço aí, talvez. Até porque, o que a gente entende do que o Ícaro, que o Ivan falaram? O profeta é aquele que diz algo, então um profeta ele diz algo para alguém, sobre alguém. É até meio interessante isso. Um profeta, ele comunica, através de ações, de atitudes, da própria voz, ele comunica uma mensagem que não é dele. E por mais que eu tenha o desejo que isso aconteça, se a gente percebe diante da Bíblia que profecia é aquilo que vem de Deus, é aquilo que tem respaldo divino. E as minhas vontades, muitas vezes, não necessariamente têm um respaldo divino, ainda que sejam boas aos olhos humanos. Eu profetizo que você tem uma casa ou um carro, é minha vontade, é o meu desejo. Mas é muito ousadia nossa, em alguns aspectos, dizer que essa seja também a vontade de Deus. Então, é interessante a gente ter esse cuidado de compreender que nós somos porta-voz de Deus. Ser um profeta é ser um porta-voz dele, é fazer o que ele designa, fazer o que ele nos orienta, mas existe uma linha tênue aí que a gente precisa seguir e saber diferenciar isso. Tá contigo aí, cara. Muito interessante, né? Esse questionamento aí, Juvenal, que tu fez, eu acho que tirou a dúvida de muita gente. Que eu acho que se as pessoas tivessem a oportunidade de fazer perguntas aqui, seria essa, uma das, né? Então, assim, isso é muito claro, porque eu vejo muitos, inclusive, eu quero até compartilhar aqui um caso que eu conheço, né? De uma pessoa que eu conheço que ela estava tendo um relacionamento com alguém de uma denominação religiosa, e aí o relacionamento deles acabaram porque o pastor chegou para eles e disse que Deus havia revelado para eles que aquele relacionamento não ia dar certo. Deus havia revelado para ele que não era para eles dois ficar juntos. Por conta disso, eles terminaram, e pouco depois, essa jovem, né, que era da igreja, terminou com esse rapaz que também era da igreja, por conta dessa revelação que o pastor havia dado. Pouco depois, o pastor chegou para ela e disse que Deus havia revelado que o jovem que ela deveria casar era o filho dele. E aí eles se relacionaram e, enfim, aí a gente fica, sabe, que às vezes entra numa questão de um interesse próprio, de às vezes usar o nome de Deus de uma forma desrespeitosa, às vezes legitimar uma opinião que eu tenho e atribuir ao nome de Deus, sabe? Então eu acho isso muito perigoso, como o Juvenal falou, uma linha tênue, né? E como não fazer isso? E como não cair nesse engano ou nessa casca de banana, como algumas pessoas dizem? A nossa regra de fé como cristãos é a Bíblia. E a Bíblia, como manual, ela nos dá indícios
ela nos dá características de que a profecia existe, os profetas existem profetas nos dias de hoje, mas esses profetas têm características. Não é eu acordar hoje e dizer assim, eu sou um profeta. Deus ele vai me dar instrumentos, ele vai me dar direcionamento para que eu possa ser um porta-voz dele. Um profeta tem características como, por exemplo, fazer a vontade de Deus. Então, se você hoje quer entender quem é um profeta ou se não é, se a pessoa se diz profeta, mas não faz a vontade de Deus de acordo com a Bíblia, se não acredita no próprio Deus, como que ela é profeta? É muita contradição aí, né? Se ela não acredita na ressurreição de Cristo, porque a própria palavra de Deus, ela traz alguns versículos que elas mencionam, que é preciso que se creia na ressurreição de Cristo, que ele virá, pois ele nos prometeu isso. Então, existem algumas características. Aí eu volto, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Então, se nós lermos mais, entendermos mais, buscarmos orientação, estudarmos a palavra, a gente vai conseguir discernir melhor se aquilo de fato é uma profecia vinda de Deus ou se é uma tentativa de engano. Até porque a própria Bíblia nos diz, e virão falsos cristos e virão falsos profetas. Então, se existe um profeta falso, existem também profetas verdadeiros. Então, existe mais ou menos essa ideia para a gente ter em mente. E aí, já puxando a bola, né, para a próxima pergunta, vou até passar para o Ivan, mas já lembrando, né, daquela passagem clássica que Jesus mesmo falou sobre os profetas, pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, pelas atitudes dele, né, a gente consegue perceber quem é um verdadeiro ou um falso profeta. Ivan, a pergunta é a seguinte. Eu tenho uma pergunta. Eu gosto não é que eu gosto da discórdia, não, mas eu gosto de fazer pensar. Mário Sérgio Cortella diz que pensar bem nos faz bem, então vamos pensar. Ótimo. Você falou que pelos frutos vos conhecereis. Quer dizer que somente pelas obras nós conheceremos os profetas? Aí eu vou passar para o meu amigo Ivan, à vontade, Ivan. Rapaz, eu acho assim, né? Na minha opinião, o pelos frutos os conhecereis vale muito para a gente que é cristão, né? De um modo geral, independente se a gente é profeta ou não. Hoje eu estava até comentando, né? A gente está fazendo o Caleb de Lenço lá na igreja, e hoje um dos temas foi sobre o sábado, né? E aí eu estava comentando com os meninos, eu falei, gente, ó, na Bíblia a gente tem, né, a criação fala sobre o sábado, os 10 mandamentos, Jesus guardou o sábado, Paulo e tal, e eu fiz aquele típico desafio que a gente faz, né, na Missão Caleb. Eu disse, olha, se até o final da Missão Caleb vocês trouxerem um verso bíblico que tem falando que o dia de adoração não é o sábado, a tia Helena vai dar uma caixa de bombom para vocês, né? Porque para adulto a gente dá dinheiro, mas para criança a gente dá bombom. E aí eles disseram, aí começa, eita, eu vou procurar. E foi muito interessante, né? E aí no final do estudo, algo que chamou a atenção foi falando assim, olha, o compromisso de fé para eles, né? Eu acredito que o sábado é o dia de guarda, mas que ele não é o que vai me salvar, né? Porque o que salva a gente é a graça de Cristo. E aí a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre como as boas obras, elas não devem ser a única característica da nossa vida, mas também são, né? Acho que, além disso, além das boas obras, que, a meu ver, é aquilo que talvez aparece para as outras pessoas, acho que tem também a ver com o nosso relacionamento pessoal, né? Aquele que ninguém vê, aquele que só eu e Deus sabemos. Então, eu acredito que esse relacionamento, e que também acaba impactando também nas boas obras, mas esse é o que de fato vai importar, né? Ainda mais, principalmente se você for um profeta. Os meus frutos não apagam a minha vida, os meus frutos não apagam a minha história. E a gente quer mudar muito isso, fala assim, e quer legislar onde nós não somos capazes de legislar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus não precisa de juízes, Deus não precisa de promotores, nem advogados que o defendam. Deus precisa de testemunhas que demonstrem para o outro aquilo que realmente ele é. E nós não conhecemos, nós conhecemos as atitudes, mas nós não conhecemos as intenções. O Ivan bem destacou que os frutos são uma das características. Não é simplesmente pelo fruto que ele dá que eu sei exatamente se ele é um profeta. É uma das características, pelas atitudes que ele tem, as intenções que somente Deus conhece, mas isso é uma das características. Um profeta não é alguém pela metade, é alguém completo, porque ele vai falar a vontade de Deus. Então, gostei muito aí do posicionamento do nosso amigo Ivan. Como sempre, aí dando um show aí à parte, e a gente quis só devagar. Muito bom, muito bom. Eu tô gostando muito da discussão aqui. E assim, eu fiquei aqui pensando, assim, para alguém, eu acredito que possa ter alguém, você que esteja nos assistindo agora, e que não acredite
de fato na Bíblia de uma maneira 100%. Talvez você esteja pensando assim, rapaz, esse povo está falando de profecia, daquilo tudo. Por que eles creem que profecia existe? Por que eles creem em profetas? E a pergunta que eu faço aqui para vocês agora é: qual o motivo que faz vocês acreditarem nas profecias? A Bíblia tem várias profecias. Por que vocês acreditam nas profecias e no dom profético? Vamos lá. Pronto, pode ir, Juvenal. Vamos lá. Eu vou deixar o Ivan responder. Aí depois eu... Cara, há algum tempo, eu achei bem interessante essa pergunta, porque ela vai de encontro ao que a gente estava trabalhando um dia aqui na igreja, que era com relação à nossa visão, né, de profecia. A gente tem uma visão que é uma visão historicista, né, como o Ícaro bem pontuou aí anteriormente, a nossa visão são de profecias, né, que já se cumpriram, profecias que se cumprem e profecias que se cumpriram. Então, um dos motivos que me fazem acreditar nas profecias são aquelas que já se cumpriram, né, e que me fazem ter certeza de que não é algo aleatório, de que é algo muito real. A gente, quando estuda em matemática, por exemplo, ou quando a gente vê a nossa vida como um todo, é muito difícil que uma coincidência aconteça de tal forma como uma profecia acontece. Vamos melhorar aqui o que eu disse, né? É muito difícil que quando uma profecia se cumpra, seja simplesmente fruto de uma coincidência, né? Cristo, por exemplo, o seu nascimento, a forma como ele ia morrer, o lugar onde ele ia morrer, com quantos anos, enfim, o véu que ia se rasgar, tudo isso já profetizado e tudo isso se cumprindo em Cristo. Então, é o que me faz acreditar muito nas profecias, né? E a gente tem hoje um grande expoente da Igreja Adventista, que é o Dr. Rodrigo Silva, e que estuda muito esse lado da arqueologia, e que vem trazendo cada vez mais, né? Não que a Bíblia precise ser comprovada pela arqueologia, mas é sempre muito interessante quando a gente vê, e principalmente pessoas que são leigas, céticas, né? Que não querem aceitar, elas vendo ali que não tem outra, entendeu? Não tem como refutar a Bíblia, porque tudo que a gente encontra tá de acordo com ela, né? Então, isso é o que me faz acreditar cada vez mais nas profecias. Nós somos muito Tomés, né? Nós só acreditamos vendo. Eu acredito se eu ver, só que quando... É aquela história, eu só acredito vendo, quando eu vejo, não acredito. E aí, quando as profecias se cumprem, por exemplo, Jesus falou que... Eu vou te dar um exemplo de uma profecia, o Ivan falou de profecias. Uau, vocês viram aí que ficou tudo escuro, já vai ligar as luzes novamente, porque é um tema que a gente faz aqui para ficar mais real, entendeu? Então, para você que está acompanhando aí pelo YouTube, tá vendo como que são efeitos especiais. Mas vamos lá. O que acontece? O Ivan falou que nós temos uma visão historicista das profecias, né? A terra vai esquentar, mas eu vou trazer uma profecia aqui para vocês. Jesus predisse em Mateus 24, que o amor do homem esfriaria e a iniquidade aumentaria. Está sendo muito relativo. Não. O homem foi criado para amar a mulher. O homem foi criado para amar o seu próximo. E hoje o que nós vemos constantemente são agressões físicas, agressões verbais, não só através do homem, como através do homem para com a mulher, que deveria ser companheira, e ele vem ali e faz algo que não deveria. Isso está nas mídias, está em todo local, é um tema bem relevante, mas é algo profético, que o amor do homem esfriaria a tal ponto dele perder o controle e não ser mais aquilo que Deus sonhou para ele. Então você percebe que uma profecia tão real, e você pode dizer, mas isso é relativo. É relativo que o amor do homem esfriaria, tá na Bíblia, está escrito. Então, depende da sua visão de relativo. Então, eu acredito nas profecias porque ela é uma janela para o futuro. Ela antecede algo, ela me dá um norte daquilo que eu verei lá na frente. Eu abro a janela, eu leio a Bíblia e eu vejo aquilo que irá acontecer e aquilo começa a acontecer nas nossas vidas. E quando eu vejo, eu não quero acreditar. Então, não é que elas não existam, é que a minha vontade de não acreditar, muitas vezes, supera a minha visão do que aquilo realmente é. Então, eu acredito na Bíblia porque ela me diz o que realmente acontece, e eu acredito nas profecias porque elas estão se cumprindo. Simplesmente porque eu vejo, logo eu penso, logo existo, logo eu consigo enxergar que aquilo realmente está acontecendo. Muito bom, né? A colocação tanto do Ivan como do Juvenal. E aí, essa fala do Juvenal agora me lembrou uma frase que a
pioneira adventista, né, Ellen Goldwhite, ela falava que era assim, até uma das mais conhecidas, né, que nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de como Deus tem nos conduzido no passado. Então, eu acho que profecia tem muito a ver com isso. Quando a gente olha para o passado e vê todas as que foram cumpridas, nos traz a certeza de que as que estão para se cumprir serão cumpridas também. Né? E até quando a gente olha para o calendário profético bíblico, né, a gente vê que eu acho que 90 e poucos % das profecias já foram cumpridas. Né? Você vê profecias como a exemplo o Juvenal deu, que Jesus mesmo falou sobre o amor, se cumpriu, e diversas outras profecias a gente vê que, de fato, a profecia bíblica, em sua maioria, está se cumprindo. E agora, para essa última parte aqui do nosso podcast, né, que, infelizmente, o tempo, a gente olha para o tempo, caramba, passa muito rápido, né? E a gente... É tão bom estar aqui discutindo, né? Mas agora a pergunta que eu faço a vocês para vocês, qual é a maior profecia bíblica na vida de vocês, que mais vocês almejam, que mais vocês se apegam, qual é a maior profecia bíblica para vocês? Vou começar com o Ivan. Vai lá, Ivan. Beleza. Gente, assim, muito boa a pergunta também, né? Porque eu acredito que quando a gente lê a Bíblia e tudo da Bíblia, né, remete à vinda de Jesus, seja pela primeira ou pela segunda vez, mas sempre a Bíblia é um livro que nos enche de esperança, né? Em cada página ali, nas histórias bíblicas, em tudo a gente é remetido a essa esperança de uma primeira vinda de Cristo, né? Que as pessoas acharam que seria como vai ser a segunda já, com muito poder, glória e riquezas e céu, e não foi assim, né? Quando Jesus veio pela primeira vez. Mas a minha maior esperança, né? O que me enche de esperança com essas profecias, e achei muito interessante a pergunta do Ícaro, porque enquanto ele estava falando, eu estava pensando que existem alguns termos que às vezes causam medo nas pessoas. Apocalipse é um desses termos, né? E a gente teve uma lição aí, para você que está nos acompanhando, na Igreja Adventista, né? De repente você não sabe, mas a gente trimestralmente estuda uma lição sobre um tema específico. Então teve um tema que a gente passou estudando o trimestre inteiro sobre o livro do Apocalipse. E foi muito interessante porque a gente pôde ver, né? E pôde tirar aquela visão que a gente tinha de um livro que traz coisas ruins, né? Que fala só coisa ruim, que o mundo vai se acabar e tal. E fala mesmo. Mas não é só isso, entendeu? E quando a gente fala de profecia, se a gente fica com medo, talvez a gente não tá lendo as profecias de maneira completa, né? Porque as profecias nos enchem de esperança. Então, a principal delas que eu mais almejo é a volta de Cristo, né? De Mateus 24, é do livro do Apocalipse, é de Daniel também, um pouco. E essa é a nossa maior profecia, né? Uma volta com grande poder e muita glória. E eu espero também participar dessa volta indo para o céu, né? Participando ou da primeira ressurreição, ou quem sabe dos vivos, né? Nós, os vivos. Essa é a minha maior esperança. Eu acredito que todo cristão, ele começa a compreender, ou todo mundo que tem a vontade de olhar para alguma crença, ele quer algo para se apegar. E a profecia, ela vem carregada de promessa e ela vem carregada de uma esperança. E lá no livro de João, ele fala o seguinte, parece que é uma promessa cercada de profecia, diz assim, não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu nunca teria dito isso para vocês. Eu vou preparar um lugar. E quando eu for, e quando eu preparar esse lugar, eu voltarei, eu pegarei todos vocês e vou levar vocês para morar comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A gente tem a mania de olhar para o fim do mundo como algo que a TV ela mascara. Ou como os alienígenas soterrando a Terra, ou a Terra sendo destruída por vários seres diferentes, ou aquele local péssimo, que é uma música horrível de fundo, e pessoas que não sabem se vestir, elas só simplesmente usam a bata branca, e o céu que Jesus nos prometeu e que as profecias nos mostram, ele está lá no Apocalipse dizendo assim, é um local onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais pranto, onde não vai haver mais dor. É esse lugar que Jesus está preparando para nós. E é essa profecia que aumenta o meu desejo de estar com ele. Essa certeza de que existirá um local onde pais não abandonarão os filhos, onde mães amarão mais os seus filhos e os seus maridos,
onde os maridos não baterão nas suas esposas e onde nós seremos felizes para todos sempre. Essa colocação que vocês fizeram aí, né, é a maior esperança, né, que é a volta de Jesus, inclusive, que é também a minha, eu acredito que é a de todo cristão, né, que não é conformado com esse mundo, até vem aquela passagem lá de Romanos, né, de não vos conformeis com esse século. A gente olha para a Bíblia e a gente vê que todas as profecias bíblicas futurísticas, elas apontam, convergem para a volta de Jesus, para esse grande evento, né? E aí, eu olhando para eventos que acontecem na atualidade hoje, a gente vê que, de fato, profecias que Deus fez estão se cumprindo, né? Eu vi um exemplo muito claro disso, do que está acontecendo lá no Canadá. Eu acho que vocês devem estar acompanhando que lá na América do Norte está tendo uma onda de calor como nunca houve, né? Onde mais de 500 pessoas morreram por conta do calor, de temperatura chegando a quase 50 graus. E quando eu olho para esse tipo de notícia, eu lembro de uma das pragas do Apocalipse, onde Deus dizia que o sol ia esquentar. Que o sol ia esquentar, se eu não me engano, 5 era 7 vezes mais. Então eu começo a ver fatos que acontecem, que é como se fossem gotas das taças da ira de Deus que já estão sendo respingadas sobre a humanidade. Então, assim, tudo que está acontecendo, a gente costuma até dizer isso, né? Que todos esses eventos proféticos que estão acontecendo, seja no Sol, seja na Lua, nas estrelas, seja em qualquer lugar, é como se nós estivéssemos em uma estrada chegando no destino final de uma viagem, onde cada placa aparece e diz, olha, falta tantos quilômetros para você chegar no seu destino. Então, até que você chega no destino e tem lá aquela placa do seja bem-vindo. E esse seja bem-vindo é a volta de Jesus. E cada plaquinha que vai falando, olha, faltam 100 quilômetros, faltam 50 quilômetros para Jesus voltar, são esses eventos proféticos que aos poucos, né, vão se cumprindo. E essa é a nossa esperança, né, é que a gente presencia, né, até porque a gente é muito crente Tomé, a Nádia até falou isso uma vez aqui, eu acho que alguém falou aqui hoje também, não sei se eu tô... Acho que alguém falou foi, Juvenal. Né? Foi. Uhum. Então, assim, a gente às vezes é tão crente Tomé, né, de querer ver coisas para acontecer, mas eu queria exemplificar aqui, dizer que não necessariamente milagres ou profecias se cumprem, fazem com que a pessoa creia. Você quer um exemplo bem claro? O povo de Israel, quando atravessou o Mar Vermelho, na hora que o mar se fechou, e eles foram libertos, já começaram a duvidar de Deus e a reclamar de Deus no mesmo momento. Então, assim, não necessariamente porque uma profecia se cumpre nos nossos olhos, isso vai ser garantia de conversão, porque só quem converte é Cristo. Né? Se a gente for seguir uma conversão destituída de Jesus Cristo, não vai. Então, para encerrar, quero dar a palavra aqui para os meus amigos pela última vez, para que a gente possa se despedir de quem está acompanhando com a seguinte visão. Nós somos a de 27º dia, para quem está assistindo, e nós cremos que a Igreja Adventista ela tem o dom da profecia. Juvenal e Ivan, por que vocês creem que a igreja que vocês... a fé que vocês acreditam possui o dom da profecia? A Bíblia já menciona... Pode ir, Juvenal. Não, pode ir. Dessa vez a prioridade é essa aí. Eu estou começando pelo Ivan, agora o Juvenal. Vai lá, Juvenal. A Bíblia menciona as características de uma igreja verdadeira. Não entenda como prepotência, nem presunção, nem muito menos a vontade de que eu queira que a igreja adventista, a igreja batista, a igreja qualquer que seja verdadeira. A Bíblia não menciona a denominação, ela menciona características de uma igreja verdadeira. E uma igreja verdadeira, ela tem como característica o dom de profecia. E tudo que eu leio na Bíblia converge para quê? Se eu creio nos princípios bíblicos, se eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que a igreja verdadeira, ela terá sim o dom de profecia. Ela terá sim o dom de ser o porta-voz de Deus nesta terra. Ela conseguirá trazer pessoas para que sejam mensageiros daquilo que Deus realmente quer. Então, hoje existem e poderão existir, poderão aparecer profetas modernos. Nós não estamos aqui para negar a existência de profetas, nós estamos aqui para te ajudar a pensar fora do saleiro, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E nem todo aquele que diz que é um verdadeiro profeta o é. Porque um verdadeiro profeta possui características. E eu, como cristão, eu lendo a Bíblia e me libertando a partir da leitura da Bíblia, eu começo a compreender que a igreja de Deus, que o povo de Deus, ele detém um conjunto de princípios, ele detém um conjunto de características. E uma dessas características
o mencionam como o povo de Deus, o povo que faz a vontade de Deus. Então, perceba a diferença. Deus escolheu todo um povo, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Mas a pergunta às vezes a gente fala, a Bíblia foi feita para os judeus, as profecias foi para um povo específico. Não, a salvação foi para todos nós. A pergunta você deseja hoje aceitar essa salvação? Você aceita aceitar aquilo que Deus quer colocar na sua vida? Então, eu acredito que a igreja de Deus, mencionada na Bíblia, ela tem sim um dom de profecias. E o conjunto de características que essa igreja nos traz, que são temas para os próximos capítulos, nos faz acreditar que sim, nós estamos caminhando no caminho correto e que sem o dom de profecia não há voz de Deus neste momento que nós estamos vivendo. Quando Cristo queria falar com as pessoas, ele aparecia, ele veio a essa terra. Quando Deus queria falar com Adão, ele falava. E hoje ele usa também as profecias que estão sendo cumpridas para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Isso. E aí, só para continuar aí o que o Juvenal falou, né? Achei bem interessante o que o Juvenal comentou, porque eu tive uma experiência durante essa semana de uma pessoa que chegou para mim, né? Uma pessoa que está interessada na igreja, e uma terceira pessoa chegou para ela e falou: olha, não vai nessa igreja, os adventistas, porque eles acham que só eles vão se salvar e eles são uma seita e tal, né? Coisas que a gente geralmente ouve. E eu falei: olha, foi muito interessante o que o Juvenal falou, porque foi basicamente o que eu disse para ela. Em nenhum momento a gente acha que apenas o fato de você ser adventista te leva para o céu, né? Na verdade, se tivesse isso, tá todo mundo na igreja, né? E tal, a gente estaria até cobrando por isso, alguma coisa do tipo. Mas o que nos salva de fato é a graça de Jesus, e eu estava comentando com ela sobre isso, né? Eu falei: olha, em nenhum momento a gente falou que só o fato de você ser adventista vai levar para o céu, né? Mas a gente precisa defender aquilo que a gente acredita, e para mim, assim, hoje olhando, né, nosso principal exemplo aqui de profeta que não está na Bíblia seria Ellen White, né? A gente não pode fugir disso. E me chama muita atenção porque os livros dela, ela geralmente começa falando que ela é uma luz menor para a luz maior, e que nenhum escrito dela vai servir para a nossa vida se antes a gente não pegar a Bíblia, se não estudar a Bíblia. Então, essa característica me faz acreditar que é verdadeira, né? Eu não leio nada da Ellen White que esteja em desacordo com a Bíblia, né? Não tem nada que bata, que vá contra, mas tudo vai ali no mesmo caminho. E isso é uma das coisas mais incríveis que eu acho, de tantos livros que ela escreveu, né? De vários livros, várias literatura que a gente tem, nada ir contra a Bíblia. Então, para mim, isso me faz cada vez mais acreditar também no dom profético da nossa igreja, né? Da igreja adventista. E assim, complementando o ponto bem chave, nós acreditamos, nós não veneramos. Nós acreditamos, mas nós não adoramos a Deus. E acreditar é botar à prova. E se hoje você que está assistindo esse podcast não acredita no dom profético, ou não acredita que Ellen White foi uma profetisa, nós te convidamos a colocá-la à prova. De acordo com a luz da Bíblia, mencionar se ela acredita na encarnação de Cristo, se ela tem frutos que revelam aquilo que ela realmente é, se ela diverge daquilo que a palavra de Deus nos diz, e assim você vai conhecer a verdade te libertará. O meu convite a você é buscar, é colocar à prova, é buscar ver para crer. Eu tenho certeza que Deus nos abrirá os olhos para aquela verdade que Ele quer nos mostrar. Nós não somos detentores da verdade, nós estamos buscando te fazer pensar fora do saleiro, e assim você descobrir a verdade que só vem de Cristo Jesus. Excelente aquela colocação deles. Eu queria até para você que está assistindo, se você nunca conheceu, nunca ouviu falar sobre a Ellen White, vou mostrar aqui para você uma obra dela. Essa aqui é uma das obras dela, Atos dos Apóstolos, que aqui nessa obra ela vai contar toda a história dos apóstolos, depois da subida de Jesus para o céu. E tudo que você imaginar que a Bíblia possa apresentar de histórias bíblicas, ela tem uma revelação do Senhor que deu a ela. Então eu aconselho, assim como qualquer outra área da sua vida, tudo que você quiser opinar sobre, conheça primeiro, antes de trazer um pré-julgamento, porque muitas vezes você termina indo pelo disse-me-disse e termina se desvencilhando da realidade, de fato. Uma última coisa, só para que a gente encerre de fato aqui, o Ivan falou algo que chamou a minha atenção aqui, que foi a questão nós cremos, nós adventistas, que sim, como o Juvenal também falou, não é placa de igreja que salva, mas é a verdade que é apresentada em uma igreja. Então, assim, eu costumo comparar a nossa salvação
como se nós estivéssemos nos preparando para um vestibular ou para um concurso, onde está todo mundo na mesma. Está todo mundo ali na mesma luta, e sabe, e quando você... Mas eu quero logo deixar aqui que isso não depende de você, que isso depende de Deus, a salvação não depende de ti. Mas, quando você se prepara para passar num concurso, no vestibular, é muito mais fácil você conseguir essa sua aprovação estando em uma escola do que você estudar sozinho em casa. Você conhece pessoas que conseguem ser aprovadas em casa? Conhece. Mas são poucas, se você comparar com a maioria. Porque a tendência, o mais fácil, é você conseguir a aprovação em uma instituição que vai te trazer todo o caminho das pedras para você seguir. Então, trazendo isso para o nosso contexto, há salvação fora da igreja? Há. Mas é muito mais difícil você encontrar Cristo fora da igreja do que dentro de uma instituição religiosa que siga todos os preceitos que a Bíblia nos apresenta. Então, eu te convido a conhecer uma igreja. Nós não vamos à igreja para sermos salvos. Nós frequentamos a igreja porque Cristo já nos ofereceu essa salvação. Nada do que façamos poderá fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Mas nós podemos demonstrar nossa gratidão com muitas atitudes, com muitas intenções e pensando fora do saleiro. Show de bola. Gente, ó, por mim aqui a gente ficava aqui comentando até enfim, mas eu quero infelizmente dizer que mais um episódio acabou. Esse debate aqui, esse tema muito legal, muito interessante. Inclusive, esse tema aqui, ele traz até... A gente ainda vai voltar nesse tema aqui nessa temporada aqui do podcast Temperados, porque tem muito mais coisa para a gente falar sobre dom de profecia, sobre profetas, mas eu quero agradecer a tua presença aqui em mais um episódio. Compartilha com os teus amigos, obrigado pela tua presença e até a próxima. Te convido a você estar conosco aqui no podcast Temperados, porque nós queremos te convidar a pensar fora do saleiro. Até a próxima.